Olá, queridos, tudo certinho? Nós iniciamos o curso de Isolada Biologia em Loco na quinta-feira passada. E aí é um trabalho que é bacana, que é a teoria aplicada à resolução de questões. E eu prometi que faria uma videoaula em cima da aula que nós trabalhamos, porque houve uma oscilação na internet e a gravação não ficou tão legal. Então, promessa é dívida, vamos nós. Bom, primeiro trazendo uma discussão sobre uma amostra de sangue que passou pelo processo de centrifugação. Então, que resultado ele vai apresentar? 55% desse sangue centrifugado corresponde ao plasma. O plasma é justamente a parte líquida do sangue. Tem uma série de proteínas super importantes, nós vamos discutir em outras aulas, né? Mas eu posso destacar aí fibrinogênio, a própria albumina também fundamental, mas nós vamos discutir depois. A região que está sedimentada, ela é chamada de maneira geral como hematócrito. Ela, na verdade, vai apresentar o percentual de células, não importa se são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e de plaquetas. Existe ainda uma fração de leucócitos e plaquetas na camada leucoplaquetária. Agora, nitidamente o hematócrito é vermelho e o pigmento que dá cor vermelha ao sangue é a hemoglobina. Então, basicamente, o hematócrito é constituído por glóbulos vermelhos. Isso porque existe uma relação em que, para cada grupo com 500 hemácias, há um leucócito. Então, as hemácias estão em grande quantidade no sangue e isso se reflete na coloração apresentada pelo hematócrito. É sempre bom que a gente comece as aulas discutindo as questões fáceis. Então, vamos relembrar aqui qual é aquele basicão das células sanguíneas e das plaquetas. Então, no caso das hemácias, o transporte de oxigênio, isso é fundamental. Vale ressaltar que as trocas gasosas, né, o que é chamado mesmo de hematose, vai acontecer nos alvéolos pulmonares. Os leucócitos estão relacionados à defesa imunológica. Em outras aulas, nós vamos discutir a defesa específica em relação ao tipo de glóbulo branco. E as plaquetas não são células, são fragmentos de megacariócitos. Estão relacionadas com o processo de coagulação sanguínea. Esse basicão aí vai ajudar pra caramba. Vem comigo que tem várias questões cobrando só isso aí. Essa primeira aqui é a questão Enem 2011. Vamos para o enunciado. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal, a chamada epistaxe. O médico solicitou um hemograma, então um exame de sangue daquele que é comum, né, com a taxa de glóbulos brancos, vermelhos, hematócritos. Vamos lá. Para se definir um diagnóstico. O que chama atenção aqui? Sintomatologia. Bom, alguém que está cansado, com dificuldade em respirar, dos 3 representantes chamados de elementos figurados do sangue, o que está diretamente relacionado a isso é o glóbulo vermelho, a hemácia. E ele ainda apresenta também sangramento nasal. Bom, se ele tem sangramento nasal, ele está com uma hemorragia. Então, há um comprometimento no processo de coagulação sanguínea, portanto, plaquetas envolvidas. Os resultados estão apresentados na tabela. Então, sempre quando a questão traz os dados tabelados, ela tem que apresentar o que é o valor de referência. Então, aqui, constituintes, né? Nessa primeira coluna, leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas. E aí vem aqueles valores, né? A quantidade de cada elemento figurado por milímetro
cúbico de sangue em relação àquilo que é o padrão. Então, o que é que dá para perceber? De cara, logo, a quantidade de hemácias, ou seja, de glóbulos vermelhos, está reduzida em relação àquilo que se esperava. Bom, a gente já sabia disso em função da sintomatologia, né? O paciente está com dificuldade de respirar e, portanto, bastante cansado. E o outro elemento, plaquetas. Existe aí uma plaquetopenia, uma redução no número de plaquetas, por isso o sangramento nasal. Bom, voltando aqui, cansaço, dificuldade de respirar, glóbulos vermelhos, sangramento nasal, plaquetas, né? Plaquetas em uma taxa inferior àquilo que é considerado para o metabolismo normal, assim como as hemácias também. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que, letra A, sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas. Bom, isso é verdadeiro, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Perfeito. Vamos analisar porque as demais são falsas. Letra B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos. Errado. Redução dos glóbulos vermelhos, né? A eritropenia e não a leucopenia, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Opa, tem outro erro aí. Coagulação sanguínea está relacionada com plaqueta. Faltando plaqueta, a coagulação não vai acontecer, portanto, tem-se a hemorragia. Letra C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Excelente! Que são responsáveis pela defesa imunológica. Poxa, agora ficou errado. Pela defesa imunológica, leucócitos. Letra D. Sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. Não. Glóbulos brancos, defesa imunológica, sangramento nasal, plaquetas com número abaixo do esperado. Letra E. Ainda tem mais um pouquinho, né? Responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Errado. Letra E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, falso, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. 2 erros aí. A dificuldade respiratória é resultado de uma taxa de glóbulos vermelhos abaixo do esperado, a eritropenia. E as plaquetas são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Errado. Elas estão diretamente relacionadas com o processo de coagulação do sangue e o transporte de oxigênio é realizado pelas hemácias. Fácil. E vejam que realmente o basicão é cobrado. Vamos seguir aqui. Questão Enem 2011. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. Bem interessante. O que chama a atenção é que as hemácias, depois que o sangue do cavalo é extraído, a fim de se obter ali o soro, as hemácias são devolvidas ao corpo do animal para que os efeitos colaterais sejam minimizados, porque as hemácias são super importantes. E aí lá vem o questionamento. A plasmaferese é importante, ou seja, essa devolução das hemácias para o sangue do animal é importante, pois se o animal ficar com a baixa quantidade de hemácias, ele poderá apresentar o quê? Letra A, febre alta e constante. É erradíssimo. O que desencadeia
A febre é justamente o que deve ser corretamente chamado de segunda linha de defesa, não é? Tem ali uma proteína estranha, um antígeno que pode estar em algo como uma substância para a qual o indivíduo é alérgico ou então um patógeno. E a formação das prostaglandinas, né, nessa segunda linha de defesa, isso acaba interferindo no nosso termostato natural, lá no hipotálamo. Redução de imunidade, não. Hemácias não estão relacionadas com a defesa imunológica, e sim os leucócitos. Aumento da pressão arterial, não. Quadro de leucemia profunda, também não, né? A depender do tipo de leucemia, tem até algumas particularidades que também nas próximas aulas nós vamos conversar. E problemas no transporte de oxigênio. Perfeito, letra E. Alterações no número de hemácias. Essa parte nós vamos conversar na aula que vem. E se você tiver interesse em participar, entre em contato comigo no direct Biologia in Loco. Até a próxima!